Olá, pessoal! Aqui é a professora Neuma Cristina e nesta aula nós vamos trabalhar a acentuação gráfica, dando continuidade aos conteúdos anteriormente que nós trabalhamos a questão ortográfica. Então, hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar a acentuação gráfica. Então, nós sabemos que na escrita existe uma diferença da oralidade, da pronúncia das palavras, mas a fim de representar a pronúncia, nós utilizamos acentuações. Esses acentos gráficos, eles são utilizados na língua portuguesa em todas as palavras de mais de uma sílaba, né? Tem uma das sílabas pronunciadas de modo mais acentuado, mais forte. E para marcar essa acentuação, nós usamos alguns sinais gráficos. Quais são esses sinais gráficos? Acento circunflexo, tio, o trema antes era muito utilizado, né? Após o acordo ortográfico, a gente sabe que ele foi extinto. Então, a gente vai trabalhar justamente essa parte de acentuação. A primeira observação sobre esse assunto é que as palavras monossílabas, elas dependendo da intensidade, ou seja, da força, elas podem ser divididas em dois grupos: átonas, que são as consideradas fracas, e as tônicas, que são as consideradas mais fortes. Os monossílabos átonos são as preposições, as conjunções, os artigos e os pronomes oblíquos átonos, como mi, ti, si, nus, vos, lis. Exemplo: o mar me fez bem. O a gente sabe que é um artigo e o me é um pronome oblíquo. Então, geralmente os monossílabos átonos, pela palavra, né, eles nunca são acentuados. Então, a gente pode dizer que nós podemos acentuar os monossílabos tônicos terminados em A seguido de S, E seguido de S e O seguido de S. Exemplo, nós temos aqui pá, pés, dó, cru, bis, sem, bem. Certo? Observação: os verbos vir e ter são monossílabos, né? Como a gente sabe. Na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, apesar de serem monossílabos tônicos terminados em recebem o acento circunflexo para se diferenciar da terceira pessoa do singular. Exemplo: ele vem, ou eles vêm, ele tem, eles têm. Certo? Então, o acento aqui é o acento diferencial. Ele é usado para diferenciar uma forma de outra. Acentua-se outra regra. Acentua-se as oxítonas terminadas em A seguido de S e E seguido de S. O seguido de S em ens. Exemplo: nós temos cajá, jacaré, giló, caju, aqui, parabéns e alguém. Observação: os verbos derivados de ter e vir, como deter, reter, manter, intervir, convir, por não serem monossílabos, obedecem à regra das oxítonas. No entanto, na terceira pessoa do plural, recebem o acento circunflexo para se diferenciar da terceira pessoa do singular. Então, a gente tem ele mantém, eles mantêm. Ele intervém, eles intervêm. Terceira regra: acentuam-se as paroxítonas não terminadas em A seguido de S, E seguido de S, O seguido de S, né? E em ens. Exemplo: amável, a gente revólver, a gente acentua, álbum, tórax, lápis. Mas se elas fossem terminadas em A seguida de S, E seguida de S e O seguida de S, a gente não acentuaria.
Quarta regrinha, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Exemplo, ó, a gente tem aqui um ditongo, ió, que vai da mais fraca para mais forte, um ditongo. A gente chama isso de ditongo, então a gente pode acentuar armário, falência, róseo, a mesma coisa. Acentuam-se também todas as proparoxítonas. Essa regra aí, ela é bem clara. Todas as proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? É uma palavra que a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte? As proparoxítonas são aquelas em que a tonicidade está na antepenúltima sílaba. Recapitulando, as oxítonas são aquelas em que a tonicidade está na última sílaba, paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas são aquelas em que a tonicidade está na antepenúltima sílaba, né? E os monossílabos são as palavras de uma só sílaba. Então, as proparoxítonas geralmente a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, tônico, cibernético. Sexta regra, acentuam-se os ditongos abertos, ei, oi e el, apenas nas oxítonas e nos monossílabos. Exemplo, herói, céu, ideia, perdoa, acento, né? Que a gente sabe com o novo acordo. Então, eu vou dar uma aula explicando algumas regrinhas que foram alteradas, né? Heróico também perdeu com o novo acordo. Hiato. O que é o hiato? A gente sabe que o hiato é o quê? É quando a gente tem um encontro de duas vogais em que uma fica separada da outra, né? Eles não ficam na mesma sílaba. Não é como ditongo. Então, as letras I e U, elas recebem acento desde que representem a segunda vogal do hiato, apareçam sozinhas ou seguidas de S na sílaba tônica, não estejam seguidas de NH. Aí a gente tem os seguintes exemplos. Saída, faísca, baú, balaústre, possuía. Traidor, a gente não acenta. Ia, também não. Rainha, também não. Unha, porque a gente viu que elas são seguidas de NH. Moinho, a mesma coisa. Vamos prestar atenção. Algumas observações são importantes. Não se acentuam as vogais I e U tônicas depois de ditongo das paroxítonas. Paroxítonas, relembrando, é aquela que a penúltima sílaba é a mais forte, a tônica, a sílaba tônica. Então, a gente tem a palavra feiura e baiuca. As palavras paroxítonas que trazem I e U repetidos e em sequência não recebem acento. Xiita, vadice e jum. O U dos grupos que, como a gente sabe, gay, gui, elas recebem acento agudo se tem pronúncia forte. Exemplo, arguí, averigue, desculpa. Algumas palavras recebem acento gráfico apenas para se diferenciar das suas homógrafas. Lembra que a gente estudou as palavras homógrafas? Então, o que são as palavras homógrafas? Elas possuem a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas têm um sentido diferente. Esses acentos, eles servem como acentos diferenciais, para a gente diferenciar uma classe e o entendimento também ser mais fácil. Então, a gente tem por preposição e por verbo. Por de presente e por de no passado. Então, as atividades elas vão ser realizadas para a gente praticar esse conteúdo de acentuação gráfica. Vocês vão responder no livro didático de vocês, de língua portuguesa. Quem não tiver, por favor, pessoal, compartilhe a fotografia, ou eu posso também colocar o PDF. Eu vou colocar também atividades lá no WordWall, vocês lembram que a gente já trabalhou? E exercícios de múltipla escolha no Google Forms, aí a gente vai fazer uma revisãozinha de ortografia e acentuação, que eu acho que vai ser interessante a gente revisar esse conteúdo. Alguns alunos me pediram e eu acho que vai ficar melhor fazendo uma revisão de todos esses assuntos. Quaisquer dúvidas, gente, escrevam para mim de 8 às 18 horas, por favor. Final de semana, não. E bons estudos. Tchau, tchau.